Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com Daniel Evangelista Monteiro. Ele é um jornalista, é meu amigo, ele teve Covid, ficou muitos dias internado, foi entubado, e ele vai contar como é que é essa experiência da espiritualidade quando você está internado numa situação que você sabe que a morte está ali, batendo a sua porta. Daniel Evangelista Monteiro, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline, ainda mais com saúde. Eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. A hora que eu recebi um recadinho dizendo Daniel saiu da UTI, que alívio. Daniel, muito obrigada por topar dar essa entrevista, por conversar conosco e nos contar como é que foi assim, essa terrível experiência de ter pego o Covid. Oi, Cris. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da minha história e das coisas que aconteceram comigo. De fato, é um privilégio estar aqui, né? Mas, acima de qualquer coisa, é muito bom estar aqui conversando, podendo conversar com você. Estava assistindo um pouquinho antes de gravar, eu acompanho o seu canal, mas um pouquinho antes da gente começar a conversar, eu estava vendo uma entrevista que você fez sobre crime e castigo, a história daquele garotinho, né? A história é terrível. E, embora o tema seja muito, muito triste, muito duro, parabéns, viu? Muito bem encaminhada a entrevista, os 3 participantes muito bons, e você conseguiu ali pegar o olhar de cada um, 3 religiões diferentes, com muito respeito, pontos de vista bastante avalizados, gostei bastante, estou gostando muito do seu canal. Muito obrigada. O Dani é meu amigo, não sei se vale, mas eu vou aceitar isso como um elogio. Muito obrigada. Daniel, me conte, você é jornalista, você tem quantos anos? Eu estou com 48, faço 49 daqui a pouquinho, mês que vem. A gente faz aniversário perto, né? É, perto, isso. Olha, Daniel e eu nos conhecemos desde 1994. Fui madrinha de formatura do Daniel, trabalhamos juntos na TV Record, trabalhamos juntos na TV Globo, o Daniel ainda trabalha na Globo News, e aí o Daniel pegou Covid. Eu sou uma pessoa de tradição católica, apostólica, romana, o Daniel é uma pessoa de tradição evangélica. E quando ele voltou da internação, nós começamos a conversar muito sobre a espiritualidade. E é por isso que ele está aqui hoje, para contar um pouco como é que foi essa experiência na UTI e como que a espiritualidade do Daniel ajudou na recuperação. Certo, Daniel? Então, vamos lá. Qual é a Vamos. sua religião? Com o que você frequenta? Conta um pouquinho a sua história para a gente. Bom, eu sou cristão, protestante, evangélico, desde que me conheço por gente. Eu nasci e me criei na igreja metodista, e agora, nos últimos 10 anos, eu frequento a Igreja Batista da Água Branca. Então, a religião, para mim, sempre foi uma das principais marcas da minha vida. Assim. Tudo, de certa forma, na minha família, gira em torno da fé cristã. Minha mãe é uma pessoa bastante fervorosa. Hoje ela frequenta a Igreja Universal, ela é bastante fervorosa e tem uma fé que move montanhas. A mãe do Daniel, eu preciso falar aqui, Dona Emília é de uma fé inabalável. Enquanto o Daniel estava internado, um dia ela disse, eu estou um pouco triste. Eu disse, de jeito nenhum, se a senhora desanimar, a gente está perdido. É impressionante a fé da sua mãe, né, Daniel? É impressionante mesmo. Minha mãe é uma pessoa notável, assim, das grandes mulheres que eu conheço, eu tive a oportunidade de conhecer grandes mulheres, trabalhar com grandes mulheres. A minha mãe é uma personalidade muito impressionante, a capacidade de raciocínio, ela vai fazer 80 anos esse ano, mas tem cabeça de 30.
E a fé sempre foi uma marca da minha mãe, é uma fé que não se abala, a certeza de que, independente do que aconteça, ela está nas mãos de Deus. E ela transmitiu isso para a gente, né, os filhos. Sou eu e 3 irmãs. A mais velha é a Márcia, a minha irmã do meio é a Marcenia e a caçula é a Adriana. Então isso sempre foi ensinado para a gente. Não importa o que aconteça, você está nas mãos de Deus e no final vai dar certo. Então essa certeza sempre ela é decisiva nos momentos mais difíceis, assim, nos momentos de problema no trabalho, esses problemas que a gente tem no dia a dia. Por mais complicado que esteja a situação, essa fé sempre fala, calma, vai dar certo. Não deu certo ainda, mas vai dar. E isso aconteceu, né? Isso ficou muito evidente durante esse período da internação. Foram 24 dias no hospital. Desses 24, eu acho que 14 deles na UTI, alguns dias desses entubado. E durante esse processo de intubação, o meu quadro piorou muito rapidamente, a gente não sabe exatamente por quê. E o que a médica me contou, depois que passou a sedação, depois que eu saí da intubação, é que eu tive uma parada cardiorrespiratória, assim. E você morre ali por um instante, eu não sei por quanto tempo, não entrei nesse nível de detalhe com a médica, e depois você volta, né? Então, quando eu saí da intubação, passou esse período de acho que é um coma induzido, não sei exatamente como explicar, que você fica sedado e dormindo ali, a médica me chamou para conversar, e ela falou, olha, aproveite muito, que você tem uma segunda chance, aproveite bastante. E a sensação que você tem, primeiro é de espanto, você fala, meu Deus, o que aconteceu? E depois é de profunda gratidão, profunda gratidão. Eu sei que esse termo hoje em dia, essa palavra hoje em dia está muito usada, eu acho que até de jeito errado, assim, mas o que define a sensação depois é de gratidão, assim, uma alegria e uma tranquilidade assim, inexplicáveis. Então, foi um período difícil, foi um período assustador, mas também foi um período de revelações muito bonitas. Assim. A gente estava contando aqui, né, que você é de tradição católica, eu sou de tradição evangélica, e a gente tem um diálogo muito bom sobre religião, a gente tem pontos de vista diferentes, mas eles nunca são conflitantes, né? Eles são complementares. E durante essa internação, quando eu saí da intubação, que eu recobrei a consciência, meu celular estava desligado, eu liguei o celular um dia e tinha mais de 2.000 mensagens de pessoas diferentes, de pessoas que eu nem lembrava, de pessoas que eu não sou tão próximo, que eu não sou tão íntimo. E a maioria delas dizia que estava pedindo por mim, pedindo a Deus por mim. Então tinham os meus amigos católicos, você, né, a Mariana Godoy, o marido dela, que colocaram meu nome nos grupos de terço, de orações de terço, o pessoal da Igreja Universal, o pessoal da Igreja Batista, tinha alguns colegas e religiões africanas, então uma moça do candomblé, uma moça da Umbanda. Você estava no espírito do canal Angeline, um verdadeiro interreligioso, certo? Exatamente. Uma petição ecumênica, uma corrente ecumênica que me deixou muito comovido, muito generosas comigo. Você me contou que teve até uma pessoa que acredita em extraterrestre e estava pedindo também, não é? Eu fiquei muito surpreso. Tem um amigo que acredita em extraterrestres. Eu acredito que tenha vida fora da Terra. Não é possível que um universo tão grande desse não tenha vida. Mas a relação dele é diferente, de se comunicar com ele acredita que ele se comunica com os extraterrestres e tudo mais. E ele pedia
para os ETs. Então, até os ETs, né, no caso, foram acionados para isso. E eu fiquei muito comovido, muito, porque eu não imaginava que as pessoas pudessem ser tão generosas e tão carinhosas comigo. E foi muito Dizem, bom. Daniel, que a gente recebe aquilo que a gente dá. Então, você é uma pessoa sempre Tomara, legal, recebeu de volta o que você sempre deu, tomara, né? tomara. E Agora, é curioso. Dani, e Ah, desculpa, e como é que foi essa relação com essa, quando você foi lendo essas orações, vendo, qual foi sendo a sua reação como uma pessoa que crê em Deus? a primeira reação, Cris, que eu tive lendo as mensagens foi de surpresa, porque eu fiquei muito impressionado. Eram muitas pessoas, pessoas que eu nem lembrava, pessoas com as quais eu não falava há muito tempo, pessoas que eu nem imaginei que tivesse alguma importância para elas. Todas foram muito generosas e todas falando de fé, todas falando de Deus, todas falando de reza, de oração, de vibração, todo tipo de reação. Então, a primeira reação foi essa. A segunda foi de pensar assim, cara, foi isso que me tirou daqui. Foi a oração dessas pessoas que me tirou daqui. Porque, como cristão, eu não acredito que a gente tenha mérito, assim, esse é melhor, você é pior, então você mereceu. Não, porque a graça, eu acredito na graça de Deus, né? Deus, Jesus Cristo perdoou as pessoas que estavam crucificando ele, então eles não tinham mérito nenhum, ele perdoou, ele quer salvar essas pessoas, é nisso que eu acredito. Então, não tem mérito, é só a graça de Deus. E, e é uma coisa muito interessante, porque assim, toda vez que uma pessoa tem um problema e me procura para falar de um problema, ou me procura para falar de uma dificuldade, eu tento, evidentemente, às vezes a pessoa precisa só falar, às vezes precisa de um conselho, às vezes precisa de uma ação prática, então eu tento fazer alguma coisa para resolver, mas quase sempre eu falo assim, cara, eu vou orar por você, eu vou pedir a Deus por você, isso vai dar certo. Se eu não tenho intimidade com a pessoa, eu pergunto, escuta, você aceitaria uma oração? Posso orar por você? Tem um grupo de oração, e as pessoas, de uma forma geral, não rejeitam. Mesmo sendo de outras religiões, as pessoas querem aquilo, né? E eu tive essa nítida impressão de que essa corrente de oração de todas as religiões, de todas as matizes, homem, mulher, criança, foi isso que me deu força, porque, de certa forma, cada um que orava ali estava comigo dentro daquela UTI. Eu não fiquei sozinho. A sensação que eu tenho é que eu nunca estive sozinho dentro daquela UTI. Você e as pessoas que oraram por mim, que pediram por mim, estavam comigo ali de alguma forma, me sustentando, me dando esperança, me dando força para poder reagir a tudo isso, né? Então, essa era uma sensação muito presente. E a certeza de que a oração de vocês, de certa forma, tocou em Deus, tocou no divino, e me ajudou a ter uma resposta positiva. Tem um trecho da Bíblia que eu gosto muito, que é o da mulher hemorrágica, que conta o Novo Testamento que tinha uma mulher hemorrágica. E naquele tempo, a mulher que tinha o fluxo menstrual, ela ficava impura durante 8 dias. Ela tinha que ficar isolada, não podia tocar, tudo que ela tocasse estava impuro. E essa mulher tinha um fluxo muito grande, não parava, então ela estava o tempo todo impura. Ela não podia conviver em sociedade, ela ficava afastada, junto com os leprosos, para fora da cidade. E um dia Jesus estava passando por onde ela estava, empilhado de gente, né, aquele monte de gente que cercava Jesus, aquela aglomeração, todo mundo se apertando. E a mulher fala, cara, eu vou chegar em Jesus, eu não vou pedir, não vou falar com ele, porque eu corro risco até de ser apedrejada, né? Eu só vou tocar nele e eu vou ficar curada. E ela dá um jeito de se aproximar de Jesus, naquela confusão, aquele monte de gente. Ela toca em Jesus e Jesus Ela toca para. no manto de Jesus, né? E Jesus para. Aí ele fala, alguém me tocou. Aí os discípulos, Jesus, por favor, né? Está sendo quase
espizinhado de tanta gente que tem ao seu redor, todo mundo te toca. Ele falou, não, alguém me tocou com fé, alguém me tocou com intenção, porque de mim saiu virtude. E aí ele pergunta para a mulher, o que você quer? E ela fala, eu quero ser curada. Então ele fala, você está curada. Essa história tem várias interpretações, os pastores, os padres fazem vários sermões sobre isso. Mas eu acho que a sensação que eu tenho é que foi isso que aconteceu. As pessoas tocaram em Jesus, as pessoas tocaram em Deus, no divino. As católicas, os protestantes, o pessoal das religiões africanas, o pessoal kardecista, as pessoas oraram por mim, tocaram em Jesus. E a virtude veio para mim. Eu fui beneficiado com essa virtude. E eu estou hoje aqui conversando com você por causa disso, por causa do amor que as pessoas demonstraram por mim, e por causa desse desprendimento, e por causa da fé dessas pessoas que pediram por mim e foram respondidas. Dani, eu entrevistei aqui o Dr. Roque Savioli, falando sobre saúde e espiritualidade. E no meio da entrevista, ele contou que ele teve Covid e que ele pedia para sarar, mas, assim, nada acontecia. E aí, a hora que ele entrou dentro dele, vamos dizer assim, que ele disse, tá bom, eu estou preparado, o senhor faz de mim o que o senhor quiser, ele sarou. O que aconteceu com você nessa relação? Você também teve algum momento desse tipo? Tive. Exatamente a mesma coisa. Foi logo depois que eu fui desentubado, eu tinha melhorado um pouco, mas eu não estava bem. E eu corria risco de voltar para o tubo, porque as coisas não avançavam. A medicação não funcionava. Eu estava com uma febre de 40,5. Tive alucinações de febre, medicação e tudo mais. E eu falava muito com Deus, assim. Eu falava, Deus, me ajuda, situação difícil. Eu queria muito ser curado, eu não quero ficar aqui. Minha mãe está sofrendo, meus parentes estão sofrendo. Tanta gente doente aqui. Me cura, me ajuda a ficar bem, não sei o quê. Eu sempre pedia nesse sentido. Com humildade e tudo mais, mas eu pedia. E aí um dia você me mandou uma oração. E aí você falou, e foi a Cecília Queiroz que me mandou. A Cecília Queiroz me mandou essa oração e eu mandei para você. E aí eu li a oração, eu falei, gente, mas essa oração é praticamente uma oração de despedida. É orar e morrer, né? Porque eu estou pedindo perdão para as pessoas, digo que eu aceito o que vier e tudo mais. Eu falei, cara, não sei se eu vou orar isso, tá? Porque é praticamente uma oração de despedida. E passou um tempo e os procedimentos não adiantavam, minha situação não evoluía. Porque eu te enviei essa oração antes de você ser entubado. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou orar. Aí me caiu a ficha, eu falei, Daniel, com quem você está negociando? Você está negociando com Deus. Você quer fazer um escândalo, tipo, Deus, eu sou um cara bacana, dá para você me cura, por favor. Eu falei, cara, não é assim que funciona. O sofrimento, você estar aqui doente, isso não é a vontade de Deus. Deus não quer que as pessoas sofram. Mas o seu destino, a sua vida está nas mãos dele. Então a oração está certa. Entregue tudo nas mãos dele, de verdade. Não faz isso que você está fazendo. Entrega, mas fica tentando controlar. Entrega. E eu li a oração. E a oração fala de entrega. Eu fiz com muita sinceridade. Eu falei, olha, Deus, é o Senhor que manda, é o Senhor que decide. Minha vida está integralmente nas suas mãos. Por favor, faça o que o Senhor quiser. Mas faça alguma coisa. Faça o que o Senhor quiser. E é muito curioso, Cris, o que eu vou dizer agora, porque pode soar como fanatismo, ou pode soar como um delírio. Eu não tinha noção de hora. Quando você está dentro do Monte, chega uma hora que você perde a noção. Você não sabe se é dia, se é noite, que horas é. Para mim, era 3 da manhã. A janela, inclusive, do quarto, ela tem
tipo um insufilme, assim. Então, ela tá sempre escuro, você não sabe, você olha, você não sabe se é dia ou se é noite. Para mim, era 3 da madrugada, uma febre que não baixava, com dores no corpo, um incômodo terrível. Eu terminei de fazer oração, a gente que é protestante costuma fazer de olhos fechados, né? Quando eu abri os olhos, era dia, eu vi que era dia. Eu olhei pela janela, tinha sol. Eu olhei para o relógio, 11 da manhã. Eu olhei para o quarto, as coisas estavam mais claras. Eu não sei te explicar, assim, mas tudo parecia melhor. Tudo, na hora. E a partir dali, o tratamento começou a funcionar, a medicação começou a funcionar, a quantidade de oxigênio que eu precisava para me manter vivo foi reduzindo, foi diminuindo, eu não precisava mais. E em 2, 3 dias, eu estava indo para semi-UTI. Então, isso foi muito marcante para mim. Isso foi muito marcante. Foram 2 coisas que me marcaram muito. Esse momento da entrega, em que você entrega de fato, fala, Deus, tá bom. Tem muita coisa que eu posso fazer e que eu devo fazer, porque a gente não é marionete, Deus não é uma criança brincando ali com marionetes, você tem livre-arbítrio, você toma conta da sua vida, você planta, você colhe, enfim. Mas tem determinados momentos em que a coisa sai completamente do seu controle. E reconhecer isso, eu acho que é aí que entra uma parte meio maluca da fé, que as pessoas não entendem. Você reconhece que aquilo não está no seu controle, que você não tem a menor condição de lidar com aquilo, e você entrega nas mãos de Deus. E aí a coisa funciona. E funcionou. Eu estou aqui. Que maravilha, né, Daniel? Nossa, quando eu vi, quando você me mandou um vídeo dizendo, Cris, eu vou ter alta, nossa, eu falava, louvado seja Deus, que maravilha. E na minha cabeça eu só pensava no João, que é o filho do Daniel, né, o João Pedro, e pensava na Dona Emília. Falei, Dona Emília está numa alegria impressionante, né? Mas, Daniel... A minha mãe, na entrevista que você fez com o médico, que você citou há pouco, ele fala que as pessoas precisam de um ponto de contato, né, com Deus, assim, um ponto de contato. E a minha mãe teve uma coisa muito bonita, assim, que depois ela me contou. Quando ela estava exausta, quando ela estava cansada, que ela estava começando a desanimar, ela pegou uma cadeira, pôs na sala e falou, Jesus, sente aqui. Eu estou exausta e eu quero colocar minha cabeça no seu colo. E ela pôs a cadeira na sala e ela orava ajoelhada nessa cadeira, sabendo que Jesus estava sentado ali para oferecer Não, quando ela me contou isso, conforto. eu fiquei impressionada. Eu falava, meu Deus, a fé dessa mulher é inacreditável. Né? Muito É uma bom coisa mesmo. muito impressionante. E assim, eu sou muito grato à minha mãe por isso, porque isso faz muita diferença para mim. Esse foi um momento agudo, esse foi um momento traumático, esse foi um momento muito impressionante. Mas em diversas situações, a fé desempatou o jogo. A fé me trouxe tranquilidade, a fé me trouxe certeza, a fé me trouxe conselho, a fé me trouxe amigos. E esse momento, agora também, me revelou quanto as pessoas precisam dessa fé e de que forma essa fé ajudou as pessoas a atravessarem esse momento. Tinha pessoas muito tristes por causa da minha internação, preocupado com os parentes também, que estavam doentes e tudo mais. E serem tocados por essa fé, perceberem que tinha uma corrente de oração, participar dessa corrente, fazer parte desse grupo que orava, também fortaleceu as pessoas para enfrentar os seus próprios desafios. E eu acho que isso é muito bonito, é a coisa mais bonita, mais importante da fé, que é você ter a comunhão, um apoiando o outro, independente da religião ou da crença, as pessoas se apoiando. Eu acho que esse é um momento bonito
das religiões, que às vezes geram tantas guerras, tantas discórdias, é o momento em que elas vencem as barreiras em prol de um bem comum. Eu acho que é isso que Deus espera da gente. Porque, na verdade, né, Daniel, quando você começa a ver uma situação da outra pessoa, né, não é que as pessoas não tenham problemas, mas, às vezes, por exemplo, num caso como o seu, em que você vê que a pessoa está entre a vida e a morte, né, sem querer ser trágico, foi isso mesmo. Então, você diz assim, não, esse problema que eu tenho é nada diante do Daniel ficar aqui ou ir embora mais cedo, né? Então, o que você faz? Você reza, você ora, você pede, e você também começa a pensar no que é de fato importante na sua vida. E quanta coisa que a gente acha, assim, que você se preocupa à toa, que não vai levar a nada, né? Então, nessa hora, a gente também pensa no que é importante, o que é necessário, o que vale a pena se preocupar, né? Ou então não se preocupar, entendeu? Eu ouvi isso de muitas pessoas. Muita gente com quem eu não falava há muito tempo fez questão de telefonar, de ligar. E hoje em dia um telefonema é quase uma declaração de amor, né? E a pessoa ligar para dizer, não é? E a pessoa ligar para dizer, olha, eu parei o que eu estava fazendo, porque além de perceber que você podia morrer, eu gosto de você, eu comecei a me dar conta de que a gente está aqui tudo por um segundo. Como diz a música do Gil, né? Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. E a pessoa falou, cara, eu me dei conta da minha finitude. Eu estava tomando café com você ontem, a gente trocou e-mail anteontem, de repente você estava na UTI e falou, isso me chamou a atenção, isso me deu um choque, isso me fez parar para pensar. Então, como a gente falou no começo da conversa, apesar de ter sido um momento muito difícil, um momento de trauma, né, para mim e para minha família, também foi um momento para fortalecer laços, para fazer as pessoas repensarem algumas coisas. Eu nem vou dizer por mim, né, porque se antes eu já tinha uma visão da vida do que deve ser importante, do que deve descartar, agora então, Cris, uma coisa que eu acho muito importante destacar nesse período é que teve várias coisas importantes, vários acontecimentos importantes. A maioria deles positivo, mas para mim o divisor de águas foi a conversa com a médica, a pneumologista que me atendia, que chegou para mim e falou, olha, num determinado momento eu te perdi. Aí eu fiz uma cara assim, tipo, o que está acontecendo? Me perdi como? Eu falei, então, Daniel, você foi, mas por alguma razão você voltou. Então aproveite, faça bom uso da sua segunda chance. A gente sabe, todos nós sabemos, que a gente morre um dia. Tanto que uma das frases mais comuns, não temos certeza de nada, só da morte, a morte é a única certeza, enfim. Mas é uma certeza muito que ninguém dá bola, que ninguém se dá conta do quanto aquilo é certo e do quanto aquilo é possível e de que maneira essa epidemia trouxe isso para tão perto da gente, né? Porque a gente sabe da morte de vários tipos, a violência nas cidades, mas a gente fala, eu moro num bairro mais ou menos legal, eu me protejo. Mas quando isso não vai acontecer comigo, né? É sempre assim. Isso não vai acontecer comigo. A gente nunca diz isso, mas a gente pensa, né? Só que quando essa doença é uma doença, de certa forma, democrática, né? Porque ela atinge todo mundo. Evidente que quem tem mais recursos, que tem mais condições, vai se tratar, vai se sair melhor. O coitado que tem que acordar todo dia de madrugada e se enfiar no transporte público lotado e que não tem SUS para atendê-lo, porque o SUS está sucateado, tem muito menos chances. Muito embora o pessoal do SUS lute demais para nos atender. Mas, enfim, quando essa doença te atinge de uma forma inesperada, por mais que eu tenha usado máscara, por mais que eu tenha tentado fazer o distanciamento social,
em algum momento você se contaminou. Aquilo joga na sua cara que a morte é um fato concreto e de que todos nós estamos sujeitos a ela e é inexorável. E o que você fez até ali? A médica virou para mim e falou assim, você voltou. E se eu não tivesse voltado? E se eu não estivesse aqui conversando com você? O que teria sido a minha vida até ali? Teria valido a pena? O que eu deixei para o meu filho, para as pessoas que me conhecem, para as pessoas que trabalham comigo? Então, foi uma conversa, essa conversa com a médica foi um novo divisor de águas na minha vida. A gente tem um ou dois, né? Sempre tem um ou dois divisores de água na vida, mas esse, recentemente, nos últimos 10, 20 anos, talvez, tenha sido a experiência mais forte e mais objetiva, assim, para te chamar a atenção de quem você é, o que você está fazendo, a fragilidade da sua vida. E agora, você vai fazer o quê? Você vai continuar sendo o mesmo Daniel? Você vai tentar ser um Daniel melhor? O que você vai fazer, né, com isso? Então, dessa experiência, desses últimos 2 meses, esse foi o dia mais importante e foi a conversa mais impactante que eu tive. Daniel, e eu sei que, claro, todo mundo que sai da Covid ou que cura um câncer, né, a pessoa sai dizendo, nossa, Deus é maravilhoso, eu estou super bem, né? Mas eu queria, além da sua fé, que eu sei que é uma fé praticamente como a da Dona Emília, uma fé inabalável, mas eu gostaria de saber o seguinte, o que muda agora na sua forma de se conectar com o sagrado? Sabe? Depois dessa experiência que você se entregou e disse, tá bom, Deus, faça de mim o que realmente tiver que ser feito. Quando você agora ora, você faz isso de forma diferente, você tem um sentimento diferente, não é só pelo fato de ter sarado da Covid, não que isso seja pouco. Mas eu quero dizer assim, na hora da oração, o seu sentimento, a maneira de você se colocar, ela é diferente do que era antes de você ter contraído o Covid? É diferente. É diferente porque é uma experiência transformadora. Eu sempre tive muita reverência diante de Deus. Nunca vi Deus assim, um Deus de barba branca em cima de uma montanha, que joga raios, que joga pragas, e que se eu fizer isso que ele não quer, ele vai me dar um castigo. Não, nunca, não foi isso que eu aprendi. Eu sempre aprendi que Deus é Pai e que, sobretudo, Deus é amor. É o menor versículo da Bíblia, eu acho, não, Jesus chorou, é o menor, mas Deus é amor, é a grande definição. Um pai amoroso, um pai cuidadoso. Então, embora eu sempre tenha tido muita reverência diante de Deus, eu também senti, toda vez que eu orei, eu sempre me senti muito acolhido, muito acolhido. E tem essas orações e orações. Tem aquela oração do dia a dia que você faz, porque você está acostumado, por tradição. E tem alguns momentos em que você ora mesmo, inclusive de joelhos, né, que é uma das formas que a gente aprende de reverência e devoção a Deus, é você fazer uma oração de joelhos. Eu sinto intimidade com Deus. É até difícil de dizer isso com essa palavra, mas eu não consigo pensar outra. Você se sente mais íntimo, você se sente mais próximo de Deus. A reverência é a mesma, a relação de pai, eu estou falando com o meu pai, amigo que me ama, mas parece que você ficou mais próximo, sabe? É mais gostoso, é mais acolhedor, é uma relação que parece que fica quase humana no sentido de você tocar a pessoa, sabe? Então, tem diferença, assim, eu me sinto diferente. Você se sente um dos escolhidos pelo seu pai, que é Deus, é isso? Mas tem uma coisa que é muito importante da gente dizer sobre isso que você falou.
não tem mérito. Não é por mérito. Daniel não é melhor do que ninguém. Isso que, o Daniel, Deus falou, não, o Daniel é um cara bonzinho, um cara legal, então eu vou... Não, não é isso. Não tem mérito, é a graça de Deus. Né? A gente aprende isso com Jesus, que estava lá crucificado e na mesma hora perdoou as pessoas que estavam crucificando, ele quis salvar aquelas pessoas, ele tinha amor por aquelas pessoas. A gente não consegue entender isso com essa cabeça que a gente tem, né, humana, e de certo é certo, errado é errado, vingança e justiça. A gente não consegue entender. Mas eu não sei porquê. Mas a graça de Deus me atendeu. É como eu falei da história da mulher hemorrágica. Assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Tinham pessoas orando por mim, e a virtude de Deus me alcançou. E então, assim, eu não tenho nenhum motivo, eu não tenho nenhuma razão, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus me alcançou mais uma vez. Então, você sente muita alegria, você sente muita paz. Paz, eu acho que é o que mais importante de tudo, assim. Não importa o momento que você está passando, não importa as circunstâncias que você tem que atravessar, mas você tem paz, porque você sabe que Deus é com você. Daniel, quando você fala na palavra graça, eu me lembro dos italianos, né? Eu venho de uma família de descendentes italianos, e você sabe que um dos termos mais feios que se usa, né, entre os italianos é a palavra desgraça, quando você diz isso para uma pessoa, né? Porque significa que ela não tem a graça de Deus. É muito significativo isso, né? Porque é a graça que você recebe, na verdade, é a vida que você recebe, é a bênção que vem de Deus. Né? E ela vem de graça. Não Exato. tem nenhum motivo. Você não é melhor do que os outros, você não é mais, se esforçou mais. Ela é graça. Cabe a você aceitar. Tem gente que rejeita, tem gente que discorda, tem gente que enfrenta e tem gente que aceita. Eu acho que eu aceitei. Assim, e a minha oração hoje, como você tinha perguntado, mudou muito nesse sentido. Eu me sinto muito mais próximo de Deus. Que bom. Daniel, tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre essa situação, sobre a sua fé e a doença que você passou já por ela, né? Está se recuperando, daqui a pouco está lá de volta naquele bendito celular na Globo News. E eu queria saber se você tem alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não te perguntei. Olha, tem duas coisas, talvez, que eu queira destacar. A primeira é que se você está doente, ou se você tem alguém doente, não precisa ser Covid, qualquer coisa. Entrega nas mãos de Deus. Mas entrega. Entregar mesmo. Não põe uma mão e fica puxando um pouquinho. Não, entrega. Não significa que você vai se eximir da sua responsabilidade, nem que você vai deixar de fazer o que você tem que fazer. Mas você demonstra confiança no seu pai e você também se conecta com ele. Porque Deus não é uma criança mexendo com marionetes. A gente não é marionete nas mãos de Deus. Ele vai agir com você se você for até ele. Então, quando você vai até ele, ele vem em seu socorro. Isso é um fato concreto. Eu sempre vi isso na minha vida. A outra coisa, a gente fala muito de amor. Muitas pessoas disseram, olha, volte porque eu te amo, é importante porque a gente te ama, e é muito bom ouvir isso. Mas o amor, ele é como a fé. A fé sem obras é morta. E o amor sem ação também é uma palavra vazia. E eu vi muito amor nos profissionais de saúde. Durante o período que eu fiquei internado lá, é muito emocionante. O desprendimento daquelas pessoas. Você tem o corpo médico,
você tem os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, as nutricionistas, o povo da limpeza, todo mundo trabalhando demais. Os plantões são 12 por 24, né? Você trabalha 12 horas e folga 24. Tem gente que está tendo que inverter para dar conta. Está trabalhando 24 por 12. Cara, em nenhum momento. E aí você está lá naquela cama, todo jogado. Você precisa de alguém que te dê banho. Você precisa de alguém que te dê remédio. Você precisa de alguém que coloque alguma coisa na sua boca. Aquela pessoa nunca te viu. Ela não sabe quem é você. Ela não tem nenhuma relação com você. E eles não fazem por dinheiro. Eles fazem por amor, porque é um trabalho pesado, desgastante, perigoso, porque eles têm que usar aquela proteção toda, máscara, face shield, e eles não soltam de você, eles não desistem de você. Então, é muito, muito bonito o trabalho, é muito comovente. Eu sempre admirei o trabalho do pessoal, dos bombeiros e o pessoal da saúde, mas eu saí de lá transformado com a ação do pessoal da saúde. Teve um dia que eu estava muito desamparado, assim, não sabia para onde eu ia, muita dor de cabeça, no corpo, 40 graus de febre, eu estava desarvorado, não sabia o que fazer. Eu devia estar com uma cara péssima. E a moça, que era assim, ela fez a medicação, estava saindo, ela voltou, pôs a bandejinha dela assim num canto, segurou na minha mão de luva, e falou, moço, não fica assim, eu tô aqui. Que bonito. É. Você desmontou, né, Daniel? A febre de 40 foi para quanto? Era tudo o que eu precisava. Né? Não era medicação. Desculpa, eu ainda tuço. Mas ela segurou e ficou ali comigo, 1 minuto, 2. Ela falou assim, moço, fica tranquilo, não vai acontecer nada, eu tô aqui. E ela ficou comigo. É o que eu falo, Daniel, às vezes, né, a pessoa diz, eu não tenho como ajudar alguém, eu estou sem dinheiro. Não, empresta seu ouvido, liga para uma pessoa, conversa com ela, Dá escreve um atenção. bilhetinho, dá atenção. Isso pode mudar tudo, né? Pode mudar tudo mesmo. Inclusive, Cris, eu acho que foi você que me disse uma vez que em tempos de WhatsApp, então é quase uma declaração de amor. Então, liga para as pessoas, conversa com as pessoas, não espera até amanhã, não espera ficar de bem, não seu tempo com bobagem. Conversa com as pessoas. Sempre vai conhecer alguém que precisa, no mínimo, de atenção. E isso pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, como aquela mulher, que eu nunca vou saber o nome, porque ela estava coberta de máscara, face shield, e aquela roupa, parece um astronauta, não sei o quê. Nunca vou saber quem é aquela mulher. Mas eu nunca vou deixar de pedir a Deus por ela. E ela, para mim, é o símbolo dos profissionais da saúde, que mesmo num país em que o governo nega a existência de uma pandemia, que não move um músculo para atender, em que o SUS foi criminosamente sucateado, esses profissionais de hospitais públicos, privados, lutam para salvar a sua vida, para levar um pai de volta para a família, de volta para sua mãe. O trabalho que eles fazem é incansável e eles estão precisando de oração. Se você não sabe por quem orar, ora pelos profissionais da saúde, porque eles estão precisando de apoio, eles estão precisando de atenção e eles são maravilhosos. Eu saí transformado do hospital depois de passar 24 dias com essas pessoas. Eles, na verdade, fazem o bem sem olhar a quem, né, Daniel? Eles não sabem Não é com porque quem eles estão tratando, eles tratam super bem mesmo. é muito além do dinheiro. O compromisso que eles têm com a vida de um desconhecido, o carinho com o qual eles tratam todo mundo, é um negócio, é comovente, é muito comovente. Daniel, você ainda está fazendo fisioterapia pulmonar, é isso?
para agora Estou fazendo. acabar de se Daqui a recuperar? pouco chega a minha fisioterapeuta aqui para me fazer tossir um pouco. Mas eu avancei muito, graças a essa fisioterapeuta também. Então, eu acho que daqui umas 2 semanas eu devo estar muito próximo do ideal. Que bom. Daniel, foi um prazer realmente recebê-lo aqui no canal Angeline. Fico muito feliz mesmo em fazer essa entrevista com você, não pelo que você passou, mas pelo que você está agora, e principalmente pela sua mensagem, não é? Como é bom quando a gente vê também tanta notícia ruim, tanta gente que já foi para o outro lado, mas quando a gente quase que te perdeu e você está aqui para contar a história, que delícia, É né? bom. E muito obrigada mesmo por também repartir, né, com todos os nossos internautas, com os que nos assistem, nos ouvem pelo podcast. Muito obrigado por repartir a sua história. E eu te faço um convite para você que assistiu aqui a nossa entrevista no canal Angeline. Se você gostou, se você acha que esse conteúdo de fato é relevante, se inscreva aqui no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Nos ajude a disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Vamos juntos, cada um a seu modo, do seu tamanho, ajudar a melhorar esse mundo. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada.